Um conhecimento da verdadeira identidade traz a vida pela graça. Todo grande ensinamento da antiguidade tinha por objetivo conduzir o estudante à morte. E o cristianismo também tem por objetivo conduzir todo cristão até a morte do sentido pessoal, a ser seguida pela ressurreição e ascensão. No entanto, isso tem sido mal interpretado nas igrejas, como significando a morte do corpo e a ressurreição em uma vida eterna, o que não era o significado que Jesus pretendia. A morte acontece no dia em que você enterra o velho que era. A ressurreição ocorre no dia em que você sabe que o Cristo está sendo ressuscitado como você, em você. A ascensão é o dia em que você se eleva completamente acima da crença da mortalidade, da crença em dois poderes, acima da crença do homem cujo fôlego está em suas narinas. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo aqui nesse trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado iluminação espiritual. E hoje ele compartilha o que ele vive nesse estado de presença. E a linguagem que o Mestre Gualberto usa é uma linguagem própria, até porque cada mestre utiliza a sua linguagem, tem a sua maneira de compartilhar esse estado de presença. O Joel Goldsmith tem uma linguagem, o Mestre Gualberto tem outra linguagem, assim como qualquer mestre. E o interessante da linguagem do Mestre Gualberto ser diferente da linguagem do Joel Goldsmith é que nos ajuda ainda mais na compreensão desses assuntos. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão das crenças, sobre se elevar acima das crenças. Mestre, esse assunto é sempre tratado dentro dos meios espirituais com a ideia de que devemos superar as crenças chamadas crenças limitantes e substituir elas por crenças chamadas fortalecedoras. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que são as crenças? Ô Gilson, a crença, seja ela qual for, seja ela limitante ou não limitante, seja ela uma crença limitadora ou fortalecedora, é uma crença. Ao lidar com a realidade, nós não estamos lidando com o modelo do pensamento. Não estamos lidando com o modelo daquilo que é conhecido ou reconhecível. O que é reconhecível porque já foi conhecido. E se foi conhecido, é porque o pensamento tem daquilo uma imagem. Assim são as crenças. Uma crença é uma coisa aprendida. É algo cultural. Observe que quando você nasce numa família, ali existe um conjunto de crenças dentro daquela família. Então, a tradição familiar são as crenças naquela família. Mas nós temos também a tradição dentro do país onde nascemos. E nessa tradição nós temos as crenças relativas àquela dada cultura. Então nós fomos ensinados, moldados dentro de crenças culturais.
e de tradição e de propaganda. Então é uma coisa aprendida. Nós aprendemos a religião. Veja, a religião que nós aprendemos culturalmente através de palavras, o que representa dogmas, práticas, rituais, cerimônias, tudo isso é parte das crenças que nos foi incutida dentro da cultura onde nascemos, onde fomos criados. Isso não tem nada a ver com a verdade, tem a ver com a tradição. Tem a ver com o modelo de pensamento que predomina na sociedade, no mundo. A verdade de uma vida realmente religiosa não está nos dogmas, rituais, tradições, práticas místicas ou esotéricas ou crenças. A verdade da vida religiosa está exatamente quando estamos livres de tudo isso, cientes da realidade daquilo que está presente além de tudo isso. E o que nós temos além de tudo isso é indescritível. A verdade da revelação deste ser não pode ser um conceito, não pode ser uma ideia, não pode ser uma crença. Tem que ser algo necessariamente além de tudo isso. Porque tem que ser algo além do conhecido, além do pensamento. Até hoje, Gilson, estamos lidando sempre com o conhecido, sempre com o modelo do pensamento. É isso que recebemos de nossa cultura. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista social, filosófico, espiritual, religioso, nós estamos abarrotados de crenças, de ideias, de conceitos, de imagens. E tudo isso faz parte da ilusão do ego, da ilusão do eu, da ilusão desse movimento que é o movimento do pensador, do pensamento, do experimentador com a sua experiência. Está tudo dentro do conhecido. Não é a verdade, não é a realidade. Podemos florescer para a verdade, despertar para aquilo que está além do pensamento e, portanto, além das crenças? Essa é a nossa proposta. Isso requer um estudo de nós mesmos, uma investigação do próprio movimento do eu, do ego, que não é outra coisa a não ser um movimento de crenças, de condicionamento que nos foi dado, de aprendizado que recebemos. Ir além desta visão particular de mundo é ir além do pensamento, é ir além dessa cultura, é ir além do mundo. A beleza de um encontro com a verdade é que nesta verdade está presente a liberdade. A compreensão da verdade é a própria liberdade. Veja, não se trata de ter teorias sobre a verdade para um dia alcançar a liberdade. Se trata de uma aproximação da verdade. Uma vez ciente da verdade, porque há compreensão, não um mero entendimento intelectual, conceitual sobre isso, temos a presença da liberdade. Essa felicidade de ser está nesta liberdade da verdade. Então, ir além das crenças. E eu volto a dizer, crenças são crenças.
essas crenças limitantes e essas não limitantes são todas de limitações. Isso porque todas as crenças estão dentro do âmbito do conhecido, da limitação do pensamento. E todas estão dando direção para esse falso centro, que é o eu, o ego. Então, é o ego que vive dentro desse modelo de direção dado pelo pensamento, que são as crenças. Algo além disso, algo fora de tudo isso. Além desse ser bem-sucedido ou mal-sucedido, desse assim chamado sucesso ou fracasso, vitória ou derrota. Uma vez que isso que acabamos de colocar está dentro desse padrão de opostos, de contrários, de dualidade, nada disso nos interessa aqui. O seu encontro com a verdade é o seu encontro com a sabedoria, com a inteligência, com o despertar de uma inteligência fora do âmbito do pensador, do pensamento, do experimentador e da experiência. Tomar ciência da verdade sobre você, indo além dessa ilusão, desse você como você se vê, requer uma anulação completa de todo esse padrão, requer um desaprender de todo esse modelo, requer um esvaziamento de todo esse conteúdo de pensamento programado, condicionado. Então temos algo novo presente. Um novo cérebro, uma nova mente, um novo coração. Nós precisamos aprender a lidar com a vida como ela é, e não com ideias sobre como ela deveria ser. Então, esse é um outro fator presente nesse modelo de crença. Nós não ficamos com os fatos como eles são, ficamos com ideias sobre o que eles são, ou sobre o que eles deveriam ter sido, ou sobre o que eles deverão ser. Isso está dentro da formulação da crença, dos conceitos que o pensamento produz. Esta aproximação da verdade é a liberdade. Então, investigar o próprio movimento da crença, que é o movimento do pensamento, ver a ilusão disso é o descarte dessa ilusão. Então se revela a verdade divina. E se ela está presente, o amor está presente. A felicidade está presente. Deus é esta presença. Deus é esta realidade. A ascensão é o dia em que você se eleva completamente acima da crença da mortalidade, da crença em dois poderes, acima da crença do homem cujo fôlego está em suas narinas. Em nossa mortalidade, estamos sob a lei. A razão é que, como mortais, fazemos nossas próprias regras, assim como o homem faz seu próprio Deus. Feche os olhos por um momento e pense no Deus em que você acreditou em algum momento e pode acreditar até agora. Pense nesse Deus e veja que benefício você já recebeu dele. Veja se você não consegue perceber que tudo o que tem feito é manter uma imagem mental ou um conceito em sua mente. Então,
esperar que seja Deus. Você se colocou em escravidão a esse Deus. Você se tornou absolutamente convencido em seu coração de que este Deus pune e recompensa. E o que acontece? Mas isso tudo é com você. Em Romanos capítulo 6, versículo 16 é dito: aquele a quem vós entregais como servos para obedecer, sois servos a quem obedeceis. Se você se torna um servo daquele Deus que pune e recompensa, é isso que você vai receber. Não que haja tal Deus. Simplesmente você aceitou esse Deus do ensino de alguém. E agora que se colocou sob esse Deus, fica sentado esperando por suas recompensas que não vêm neste mundo de nenhuma forma. E você espera por suas punições. E elas parecem vir 2 vezes ao dia. Então, você tem mais expectativa da punição do que das recompensas. Essas são imagens que você fez em sua mente. Neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre as imagens que criamos na mente. Dentro desse assunto, o mestre pode falar sobre a imagem que criamos de nós mesmos, sobre o que é esta autoimagem? Sim, Gilson. Como parte desse movimento de crença, nós temos as imagens, os pensamentos, que são crenças. Esses pensamentos formam imagens. Você tem sobre você uma ideia sobre quem você é. É essa ideia que é uma imagem que você protege. Veja como é importante a gente investigar isso. Você tem uma imagem sobre quem você é, sobre quem você acredita ser, sobre quem você deseja ser, sobre quem você espera ser. Essa imagem, esta autoimagem, ela às vezes está bem com ela mesma e às vezes ela está mal com ela mesma. Algumas vezes ela está bem com a esposa ou com o marido e às vezes ela está mal com a esposa ou o marido. Repare como é interessante isso. Quando você olha para o marido ou para a esposa, esse olhar vem desta autoimagem. Às vezes você se sente confortável com ele ou ela, e às vezes não. Mas isso tem a ver com a sua autoimagem, e não exatamente com ele ou ela. Repare que nós precisamos investigar isso. Ter um olhar direto para esse movimento interno de pensamento que constrói esta autoimagem e que sustenta essa autoimagem nas relações. A sua esposa faz o mesmo com relação a você. Então, o nosso encontro com o outro, o nosso encontro com o marido, com a esposa, com o empregado, com o filho, com as pessoas à nossa volta, são encontro entre pessoas, e pessoas são constituídas de imagem. Então, essa autoimagem está numa relação dentro desse gostar ou não gostar. Quando ao gostar, nós dizemos amar. Quando ao não gostar, ficamos indiferentes ou podemos odiar. Ou queremos nos afastar. Então, a verdade é que não conhecemos a verdade sobre quem somos, porque nos confundimos com um pensamento
com uma imagem que o pensamento constrói sobre quem somos nesse momento, nesta relação com o outro, romper com esse padrão é ir além disso. Então você pergunta, o que é essa autoimagem? É a imagem que o pensamento constrói e sustenta sobre quem é você? Isso faz com que você tenha amigos e inimigos? Faz com que você goste de algumas pessoas e não goste de outras? Faz com que você se sinta culpado, em remorso, com medo, com desejos? Faz com que você perdoe alguns e não perdoe outros? Isso tudo gira em torno desta autoimagem, da ilusão desse centro ilusório que é o ego. A beleza de um encontro com a verdade é que temos a liberdade do fim desta autoimagem. Então ela desaparece. Então aquilo que está presente não é mais o sentido do eu, do ego, que não é outra coisa a não ser essa autoimagem. Aqui a nossa visão é a visão livre deste centro, deste eu, desta autoimagem. É possível um contato com a natureza sem qualquer imagem dela? Você apenas está ali num contato com a floresta, ou com a montanha, ou com o jardim, ou com aquelas árvores, ou ali na praia sentado, assistindo às ondas, batendo contra as rochas. E há nesse encontro, nesse contato, uma grande beleza, silêncio, quietude. Exatamente porque a verdade está presente, porque não existe, nesse momento, essa autoimagem. Você não espera nada da natureza, nesse contato com ela. Apenas está ali, sendo um com tudo aquilo. Então, internamente, uma quietude está presente, um silêncio se estabelece, uma liberdade está ali, porque a verdade está ali. Da mesma forma que o sentido do eu, nesses momentos, estão ausentes, porque não existe autoimagem, será possível um contato com a esposa, com o marido, com a vida, assim, momento a momento, a cada instante? Isso requer a presença da ciência, da meditação. Isso requer a verdade da revelação do autoconhecimento, de que aquilo que está presente aqui e agora não é o eu, é algo que está presente, que está fora do pensamento, fora desse quadro ou representação de imagem. A natureza deste ser é a verdade divina. Assim, um contato com a vida sem esse elemento, que é a imagem, que é o pensamento, que vem do passado, é um contato novo, onde você permanece em seu ser livre desse gostar ou não gostar, desse temer ou desejar. Nós nascemos para realizar isso nessa vida. A ciência daquilo que está presente, sendo esta realidade a realidade de todas as coisas. Essa é a realidade de Deus. Essa é a realidade divina. Esse encontro com você é a anulação desse sentido, desse mim, desse eu, para isso que é inominável, indescritível, para esta
coisa extraordinária, que é a beleza da verdade? É isso que alguns chamam de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. Essas são imagens que você fez em sua mente. Você se submete a todos os tipos de leis feitas pelo homem, mas quando você se afasta das leis feitas pelo homem e se coloca sob a graça, então você entende o que o Mestre Jesus quis dizer quando disse: se alguém te processa na lei e tira a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Significando que se alguém tirar seus diamantes, dê-lhe também os teus rubis. Em outras palavras, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e é sua pela graça. Se alguém ignora isso e pega o que pertence a você, não tema, será substituído, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e tudo pertence a você. Uma vez que você desiste da proteção da lei feita pelo homem, você fica sob a graça. Uma vez que você desiste da lei do olho por olho e dente por dente, você fica sobre a graça do perdão. Mas isso vem apenas como uma transição na consciência. Você está sob a lei enquanto estiver obrigando outra pessoa a cumprir essa lei. Quando você amarra outro, você se amarrou. Quando você liberta outro, você se libertou. Considere quantas leis feitas pelo homem você aceitou para si mesmo e para os outros. Não se pergunte se você está sob a lei e não pense que pode ficar sob a graça enquanto mantém alguém preso à lei. Você está sob a graça quando você liberta todas as pessoas de estarem sob a lei, não mantendo ninguém em cativeiro, mas reconhecendo sua cristandade e a deles. Uma vida pela graça não passa necessidades. Não chameis a ninguém de pai sobre a terra, porque um é o vosso Pai, que está nos céus. Deus é o vosso Pai, portanto, você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-me, o que há agora para depender ou tirar de outra pessoa? Você não vê que apenas no conhecimento de sua cristandade você pode ter a sensação de que há uma graça atendendo a todas as suas necessidades e muito mais? Não há como você se livrar do desejo, exceto com o conhecimento de sua verdadeira identidade. Como pode o Cristo ter um desejo? O Cristo é realização. Não há nada aqui de que o Cristo precise. O Cristo é a realização. Se o Espírito do Senhor Deus está sobre você, você foi ordenado e não precisa de nada. Se você não precisa de nada, não deseja nada, você vive no ser do ser. Ou você vive na cristandade ou vive como um homem que busca a cristandade. Se você deve viver por um tempo no nível do homem que busca a cristandade, que assim seja, mas pelo menos continue buscando consistentemente, até que você atinja a realização de sua cristandade. Se for necessário, encontre alguém, um Jesus ou qualquer outra pessoa que você conheceu, histórica ou pessoalmente, e reconheça sua cristandade. Isso o levará
ao próximo passo para a sua cristandade, porque tudo o que você pode ver como verdade em outra pessoa, eventualmente você verá como a verdade em si mesmo. Você é aquele outro e aquele outro é você, pois há apenas um ser. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem o desejo real na compreensão desses assuntos, o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, o Mestre Gualberto compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, acaba sendo um facilitador incrível para a gente poder investigar a nós mesmos, para a gente poder ter uma compreensão do que está além do entendimento. Então fica o convite no primeiro comentário fixado. Tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.